Empresário brasileiro, empreendedor brasileiro de direita, é hora de migrar para o Paraguai. Não tem mais jeito, o Brasil chegou num ponto insuportável, né? Vem aí, nova edição aí, novo lançamento do governo brasileiro, né, para 2024. Um orgulho nacional, um dos maiores IVAs do mundo. Pois é, isso é o Brasil, essas são as notícias de terror que chegam para o empresariado brasileiro, para aquele que é o gerador de riquezas no Brasil e que faz com que o Brasil se torne cada vez mais um país insuportável para negócios, para investimentos, né? Vamos dizer assim, uma visão macroeconômica extremamente burra, com perdão da agressividade da palavra. Meu nome é Luciano Campos e eu ajudo brasileiros direitos e de direita, brasileiros que querem uma saída, que buscam uma luz no fim do túnel, que buscam uma vida melhor para os seus negócios, para os seus investimentos, para a sua vida. E o Paraguai está aqui do lado, com todo o potencial que você vai conhecer nesse vídeo completo para você que quer trazer seu negócio para o país. Então você vai acompanhar aqui, primeiramente, uma entrevista que concedi ao jornal Fator Político, falando um pouquinho da questão da economia do Paraguai, e você vai ver dados oficiais que vão direcioná-lo para a decisão de migrar para o Paraguai, para que você possa empreender de uma maneira justa, de uma maneira que realmente vale a pena e que atenda aos seus interesses para você, que é um gerador de riquezas com o teu negócio, ok? Então vamos lá, roda a vinheta e vamos para o vídeo. Então vamos lá. Primeiramente, eu vou mostrar para você aqui um vídeo de uma entrevista, né? Um corte de uma entrevista que eu concedi ao Fator Político, o jornal Fator Político aí no YouTube, onde eu falo um pouquinho da questão da minha visão da economia do Paraguai. Você vai ter já alguma ideia aí, mas daqui a pouquinho, voltando desse corte, você vai ver dados oficiais, porque não adianta eu ter a minha impressão, mesmo como consultor de negócios, não adianta eu ter a minha impressão. Você precisa, através de dados, conhecer o Paraguai e entender por que ele hoje pode ser chamado de um tigre sul-americano, ou seja, uma avenida de possibilidades, de oportunidades para negócios, para empreendimentos, para você realmente vir, faturar, lucrar, crescer como empreendedor, como empresário aqui no Paraguai. Então preste atenção na entrevista aí para o Fator Político. Vamos lá. Luciano, por que o Paraguai é um bom lugar para os conservadores, que é o seu público? Qual que é o cenário político atual aí no país? Então, o presidente Santiago Penha, do Partido Colorado, que é um partido que está há praticamente 80 anos no poder, é um partido de direita. Houve um hiato ali com 2 anos com Fernando Lugo, tá, de esquerda, mas ficou 2 anos, em 2 semanas fizeram o processo de impeachment, a direita voltou. Santiago Penha é uma pessoa com conhecimento de economia, um economista liberal, né? Ele é um pouco menos conservador do que os conservadores gostariam em suas ideias, mas que respeita muito o conservadorismo da população paraguaia, e é um presidente que eu respeito muito, um presidente que eu admiro. Logicamente, tem algumas ressalvas, porque não dá para a gente ver perfeição em ninguém, mas um presidente que eu considero muito capacitado para manter o Paraguai nesse crescimento que faz o Paraguai um dos países que mais cresceram no mundo nos últimos 20 anos, chegando a crescer 11%, se eu não me engano, em 2009. Agora, Luciano, hoje o que o brasileiro que decide sair do país vai conhecer? Você falou da questão do cenário político, mas como que é a economia, a segurança pública, por exemplo, como que está o mercado de trabalho, a inflação, enfim, qual é o panorama socioeconômico que um brasileiro vai encontrar
ao decidir se mudar, seguir o seu mesmo caminho? Ok. Mercado de trabalho, aqui ele está. Você tem uma taxa de desemprego menor que da França, no Paraguai. Você tem uma inflação que próximo de zero, hoje no Paraguai. Você tem um país que esse ano vai crescer mais do que a China, um país que cresceu nos últimos 20 anos impulsionado pelo agro, um investimento forte no agro, que tornou o Paraguai uma referência no agro mundial, um celeiro mundial, e que agora o Paraguai ele se direciona nos próximos 20 anos para a industrialização. O Paraguai, se a gente colocar de uma forma contextualizada, o Paraguai é uma superpotência, nascendo aqui na América do Sul. E no médio prazo, né, o Paraguai é uma avenida de oportunidades, principalmente para empresários, para empreendedores brasileiros que queiram realmente ter uma chance de crescer, que hoje está tão difícil diante do cenário atual do Brasil, né? Mercado de trabalho, como eu disse, o desemprego aqui relativamente pequeno, mas a oportunidade de trabalho é o tempo todo em todos os setores, principalmente na área industrial, construção civil, serviços, comércio. Por exemplo, brasileiros na região de fronteira, onde existem lojas que são idealizadas para atender brasileiros. Em Ciudad del Este, por exemplo, o microcentro de compras dá preferência para quem tem o português fluente, principalmente o português nativo. Então, muitos brasileiros têm facilidade de se encontrarem no mercado de trabalho na área comercial de Ciudad del Este. Mas também, por exemplo, na área de tecnologia, já vindo para Assunção, existem muitas oportunidades para bons profissionais brasileiros, capacitados, qualificados. Então, o Paraguai hoje, o Paraguai é uma avenida de oportunidades para quem vem buscar, né, colocação no mercado de trabalho ou empreender, abrir o seu negócio. É uma excelente opção. Entre os vídeos no seu canal, você cita exatamente essa chegada de empresas brasileiras ao Paraguai. Isso seria reflexo das ações do governo Lula? Mais de 700 mil empresas fecharam no Brasil em 2023, segundo a imprensa brasileira. Você também dá dicas de como o Paraguai pode salvar patrimônios, investimentos, negócios. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre essas possibilidades, então, para o empreendedor. Ok. Primeiramente, para quem quer proteger o patrimônio, o investimento ou o próprio negócio aqui no Paraguai, alguns pontos importantes a se considerar sobre o Paraguai. Primeiro, baixos impostos. Você tem aqui 10% de renda, 10% no IVA. Então, isso já é um ponto bastante interessante. Segundo, o Paraguai, o imposto é territorial. Então, aquilo que você ganha fora do Paraguai não é tributado no Paraguai. Então, se você continua mantendo clientes no Brasil e recebe ainda no Brasil, do Brasil, você não é tributado no Paraguai. Terceiro, o teu sigilo bancário aqui é inviolável, inegociável, né? Quarto ponto muito importante, você tem leis de incentivo aqui para você empreender no Paraguai. Por exemplo, só um exemplo, a mais famosa Lei Maquila. Então, se você tem a tua empresa aí no Brasil e você quer transferir a tua empresa para o Paraguai cobra 0% de impostos da importação do teu maquinário que está no Brasil. Isso vale para quem quer fabricar ou montar alguma coisa no Paraguai. Então, o teu maquinário no Brasil, ao se transferir para o Paraguai, ao ser exportado para o Paraguai, o imposto aqui é 0%. E a tua produção dentro do Paraguai, aquilo que você exportar para o Brasil, para os seus antigos clientes, você paga apenas 1% de imposto. Então, são leis de incentivo ao empreendedorismo, mas uma questão de pouca burocracia e baixos impostos fazem do Paraguai realmente uma terra muito atraente para se empreender, para se investir e até mesmo para buscar alguma oportunidade no mercado de trabalho. Agora, para concluir, eu gostaria de saber que conselhos você gostaria de dar para quem quer se mudar para o Paraguai. Bom, para quem quer se mudar ao Paraguai, o que eu tenho a dizer, repita essa frase. Depois do meu casamento com a minha esposa, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Para o brasileiro que queira vir para o Paraguai,
Nós prestamos profissionalmente todo o apoio. Em um único dia, a gente consegue fazer todo o trâmite para legalização. 30, 35 dias a pessoa está com a documentação sem riscos, como aconteceu com aquele famoso jogador brasileiro aqui no Paraguai, sem passar por aqueles riscos, né? Tudo dentro da legalização. 30, 35 dias está com o documento na mão. E para aqueles que queiram realmente vir para o Paraguai, basta entrar em contato, né? Porque eu atendo diretamente as pessoas que chegam pelo meu WhatsApp, às vezes demora um dia e meio, 2 dias, para conseguir dar a resposta, mas a gente presta todo o apoio aos brasileiros de acordo com a nossa ideologia, né? Isso é uma coisa que faz parte dos meus princípios, a virem bem para o Paraguai, chegarem bem para o Paraguai e se estabelecerem e se adaptarem o mais rápido possível ao país. Ok, agora qual que é a base dessa impressão, né, toda da vantagem do Paraguai em relação ao Brasil? Por que o Paraguai é tão competitivo quando a gente fala da questão de negócios, geração de negócios aqui no país? Você vai entender agora, principalmente quando você compara notícias que vêm do Brasil em relação às notícias que vêm do Paraguai. Preste atenção. Ok, então vamos lá. Vamos acompanhar. Eu gosto de fazer essa comparação, né? O que tem saído aí no último mês nas notícias sobre o Brasil para você aí que vive no Brasil, que tem negócios no Brasil, que investe no Brasil. Olha só essa daqui. Famílias antecipam herança com medo de impostos da reforma tributária. Tá assustando muita gente. Demissão em massa e afundada em dívidas. A falência de fábrica gigante no país, confirmada em jornal da Globo. Tá aqui, ó. Fábrica gigantesca tem falência decretada após uma série de problemas com dívidas e situações críticas. Acabou culminando em demissões. Então, estamos falando da MWL, por aí vai. Esse, inclusive, ó, tá aparecendo o card do vídeo completo sobre esse assunto. Crianças de 6 meses a 5 anos serão obrigadas a tomar vacina contra aquele negócio aqui no Brasil. Tá aqui, gente, tá aqui. Vamos para mais notícias. Essa vem da minha região, conheço bem o problema de perto, né? Eu que sou de Jacareí, ao lado de São José dos Campos. Justiça do Trabalho determina que GM e sindicato realizem audiência de conciliação para tentar resolver crise após anúncio de demissões. Pois é, eu que sou da região sei como é que os sindicatos ali, né, infernizam empresas que geram empregos, principalmente empresas como a GM, que gera muitos empregos na região. Vamos para mais notícias do Brasil. Brasil registra 9 ataques em escolas neste ano e atinge patamar recorde. O amor venceu. Para você que é investidor, após troca na Caixa, PL das offshores entra na pauta de votações na Câmara. Medida prevê a tributação dos fundos exclusivos e offshores. Governo conta com arrecadação extra para tentar zerar o déficit público em 2024. Você tem que pagar a conta, o pessoal gasta bastante. Vamos fazer vaquinha aí no Brasil para pagar a conta, né? É por aí a conversa. E vamos lá. Tem mais informações aqui para você. Gasolina mais cara. Estados anunciam reajuste no ICMS dos combustíveis. Tá aí, gente. Mais notícias do Brasil. Taxação. Câmara aprova PL que pode taxar ganhos com criptomoedas em até 22,5%. Gente, o negócio está ficando insuportável no Brasil. Um país, né, um estado que gasta demais, tem que sufocar os geradores de riqueza, os investidores, os trabalhadores,
com impostos para cobrir essa gastança que está aí, né? O projeto foi proposto pelo governo federal, que também busca taxar apostas esportivas e os fundos dos super ricos para zerar o déficit. É aquele negócio, né? Vamos arrancar o dinheiro de quem gera riqueza para distribuir quem vive de bolsa, para quem não quer trabalhar. É mais ou menos por aí o negócio, ao invés de dar capacitação e condições para que quem queira abrir seu negócio possa crescer e se transformar em algum momento num super rico. Luciano, isso não acontece? Não acontece para vagabundo, porque tem muita gente que saiu do nada e que conquistou uma condição milionária no Brasil. Então, existe muitas histórias assim, conheço inclusive empresários assim. Então, a tua condição atual não é motivo para você justificar o teu insucesso, mas sim a sua atitude, tá ok? Continuando. Só que agora, né, vamos começar a migrar para o lado do Paraguai. Brasil é o principal mercado do arroz produzido no Paraguai. Pois é, às vezes você já está comendo produto produzido no Paraguai e não sabe, né? Empresas brasileiras compram 8 em cada 10 quilos de arroz exportados pelo país vizinho, que vem aumentando a produção. Agora é o lado do Paraguai. Entenda o que está acontecendo no Paraguai e depois você vai entender por que está acontecendo isso. Chegou a hora do Paraguai se tornar um país global, afirmam, ou seja, o Paraguai cada vez mais, na sua economia, com a economia liberal, cada vez mais se tornando um país importante, um país que ganha espaço no cenário de negócios internacional. Você vai conferir por que daqui a pouco. O Paraguai pode ser um centro de serviços tecnológicos, diz o presidente Santiago Penha. O presidente da República, Santiago Penha, disse que seu governo pretende, nos próximos 5 anos, promover uma indústria de serviços tecnológicos, levando em conta a sua localização geográfica e a abundância de recursos naturais, na busca de gerar maiores oportunidades para os paraguaios. E essa daqui é chocante. Não, Paraguai é um país pobre, Paraguai é um país pequeno, Paraguai é um país da muamba. Tá aqui, gente. Informe-se, industriais brasileiros querem trocar China pelo Paraguai. País vizinho é visto como alternativa viável para a fabricação de peças e componentes hoje obtidos na Ásia. É o Paraguai no caminho da industrialização. Paraguai é a nova China para a indústria brasileira, tá ok? As indústrias brasileiras estão descobrindo que o Paraguai é uma espécie de nova China. Nosso vizinho está oferecendo tanta vantagem que sai mais barato fabricar lá do que importar da Ásia, ou até do que produzir no Brasil, o que acende um alerta para a nossa economia, para a economia de vocês que estão aí no Brasil. Tá aqui, o Brasil perde empresas e empregos. Esse programa do Paraguai já atraiu 116 empresas estrangeiras, 80% delas brasileiras. Especialistas dizem que isso é uma prova de que o Brasil precisa fazer as reformas tributárias e trabalhar e blá, blá, blá. Tá aí, gente, Paraguai dando aula. Vamos continuar aqui que tem mais. Indústria brasileira mantém rota de migração ao Paraguai, a nova China. Empresas são atraídas pelos incentivos tributários e mão de obra barata. Você já vai saber como que funciona a questão de mão de obra, a questão de leis trabalhistas, a questão da economia do Paraguai que proporciona tudo isso. Aqui a gente não fala de narrativas, a gente fala de fatos. Indústrias brasileiras se instalam no Paraguai. Companhias vão em busca de benefícios fiscais e custo trabalhista menor. Luciano, você já colocou isso de outras reportagens nesse vídeo? Sim, para você ver que são muitas fontes mostrando aquilo que a maioria dos brasileiros não sabe. Que o Paraguai é a bola da vez, é o tigre sul-americano, que o Paraguai realmente, a coisa está cada vez mais difícil de se esconder, que é o Paraguai como grande opção para negócios. E aqui, concluindo, Paraguai permanece em primeiro lugar no ranking de melhor clima de negócios da América Latina. Voltando para o estúdio. Agora, tem uma coisa, né? Tá vendo quanta informação importante para você? Tenho certeza que tem coisa aí que você não estava sabendo. Então faz o seguinte, né, meu? Deixa o teu like aí pra gente, inscreva-se no canal e clique no sininho pro YouTube te avisar toda vez que tiver um vídeo novo aqui para você, legal?
Continuando, agora você vai ver aqui dados oficiais do porquê o Paraguai se tornou realmente essa grande opção para negócios, para você de repente transferir o teu negócio do Brasil para o Paraguai e ser muito mais feliz com essa decisão. Preste atenção. Esse daqui é um material do governo paraguaio para você entender um pouquinho o que está acontecendo com esse país, né? São dados oficiais. Preste atenção nas informações importantes para você tomar a tua decisão, são dados para você tomar a sua decisão sobre o teu negócio aí no Brasil e a viabilidade dele vir para cá, para o Paraguai. Preste atenção. O Paraguai, nem sempre eles reconhecem, foi a melhor opção para você investir. Por isso, muitos ainda guardam uma fama não muito boa desse país. Isso causado por um período, né, nos anos 90, de instabilidade política, né, de uma regulação fraca do sistema financeiro e da falta de credibilidade. Os indicadores macroeconômicos em 2002 não eram tão bons, né? O PIB per capita, menos 1,8%, inflação de 14,6%, a dívida estava 42% do PIB, desemprego 10,8%. Quer dizer, a situação não estava legal. 50% da população está aqui embaixo, ó, vivia na pobreza, tá certo? Com ganhos abaixo de $2 por dia. Então, a situação não estava boa em 2002 para o Paraguai. Tem muito brasileiro que parou nesse ano quando ele pensa em Paraguai. Ele ainda acha que o Paraguai é esse Paraguai de 20 anos atrás. Notícias negativas saíam a todo momento, né? Paraguai não tem credibilidade, tá aqui, ó, né? Sem acordo com o FMI, o dólar dispara no Paraguai, problemas financeiros, aumenta o risco do país. Enfim, era só notícia ruim no Paraguai nessa época. Aí o Paraguai começou a mudar um pouquinho a sua política, né, financeira. Né? Então, primeira coisa, olha só, o acordo com o FMI em 2003. Quais foram as decisões? Primeiro, conter o resultado fiscal do governo central em 2003, que estava ali de 0,3% negativo, né, em relação ao PIB. Fizeram um controle realmente rígido do gasto corrente para gerar um superávit de 0,2% do PIB em 2004. Seguindo aqui, aumento da base do IVA, né, do imposto do IVA e do imposto seletivo ao consumo. Revisão da administração tributária e aduaneira para aumentar a eficiência da arrecadação no Paraguai. Aprovação da lei de reordenamento administrativo e adequação fiscal no país. Reformas legais relacionadas à regulação do sistema financeiro. Política social focada para implementar a Estratégia Nacional de Redução de Pobreza, que reduziu a pobreza no Paraguai, agora 20 anos depois, para menos da metade do que existia naquela época. Política monetária focada na estabilidade de preços. E esquema de tipo de câmbio flutuante. Continuando. O resultado disso, você vai acompanhar agora o que aconteceu com o Paraguai nesse período. Olha só o crescimento do PIB do Paraguai depois disso. Em 2010, o PIB chegou a crescer 11%, né? E você tem aqui toda uma comparação, esse pontinho vermelho aqui é o PIB da América Latina, tá? Quase sempre abaixo do PIB paraguaio. Nesse período, o PIB paraguaio cresceu em média 3,6%, enquanto da América Latina 1,9%. Também, de 2010 para 2019, redução na inflação, né? No Paraguai, mais ou menos ali, em média, 4,2% ao ano, na América Latina, 5,6%, uma inflação abaixo da média da América Latina. O déficit fiscal do Paraguai foi de menos 1,4% em média, na América Latina menos 4,9% em média, né? Déficit de 1,4% para o Paraguai, 4,9%, quase 5% da América Latina na média. Saldo em conta corrente, né? No caso, na porcentagem do PIB aqui,
O Paraguai, na média, 0,4% do PIB, enquanto a América Latina, em média, menos 2,6% do PIB. Então, por aí você vê que toda a reestruturação do Paraguai deu certo. Você está entendendo por que ele se tornou esse tigre sul-americano. Continuando. Mesmo com questões problemáticas como a crise, né, daquele problema que está aqui, ó, você está vendo aqui, aquele problema de saúde, né, a questão da logística, a guerra, com tudo isso, somado à seca no Paraguai, que foi um problema muito sério, né, essa estiagem, o Paraguai passou por problemas, por exemplo, onde o crescimento do PIB ficou abaixo, né, aqui, por exemplo, de outros países da América Latina, né, mas conseguiu manter a inflação controlada em comparação com a América Latina como um todo, continuou mantendo o seu déficit fiscal, seus gastos ali bem administrados, né, e um saldo corrente aí, conseguiu por algum período manter isso daqui controlado. Porém, logo, logo, com as medidas certas, o Paraguai mostrou um poder de recuperação formidável. Olha o crescimento do PIB, né? 2023, a previsão aqui está chegando a 4,5%. Para o ano que vem, já tem uma previsão de 3,5%, enquanto a inflação está baixando, tá certo? Aqui no Paraguai, e olha a comparação com os outros países da América Latina. Ou seja, um país que dá um exemplo na economia. Também o Paraguai, de acordo com a Moody's, foi o único na América do Sul que conseguiu ali uma avaliação positiva em termos das questões de risco de investimento. E isso se refletiu o quê? Olha só em relação ao PIB per capita do Paraguai. Olha o crescimento aqui em verdinho do Paraguai em relação à América Latina e o Caribe. O Paraguai cresceu muito mais o PIB per capita, né, de 2000 a 2023, nos últimos 23 anos, e o índice de pobreza e desigualdade, o Paraguai diminuiu muito esse problema, diminuiu demais. E agora vamos ver onde que o Paraguai quer chegar. Vamos lá. O Paraguai tem como objetivo seguir garantindo a solidez macroeconômica do país, que é notável, avançar nas reformas estruturais necessárias para tudo isso, continuar a sua transição para uma economia mais verde, né, impulsionada aí pela geração de energia. O enfoque continua, né, o foco também na questão da coesão social, na melhoria das condições sociais do país. Apostar em uma economia mais digital, o país vem ano a ano, né, atraindo tecnologias, empresas de tecnologia para o país e acelerar a diversificação produtiva. O foco continua em manter aqui políticas prudentes, né? Política fiscal, alta credibilidade da política monetária, tipo de câmbio flutuante, né? Flexível, uma dívida externa controlada, sistema bancário saudável e melhores políticas regulatórias. Também é importante entender por que o Guarani é tão desvalorizado em relação ao real. Não é desvalorizado, é uma moeda, tá, que ela existe desde 1943 e que não cortou zero nenhuma vez. É fácil você colocar aqui uma nota de R$100 com pouco zero em relação aos 100 mil guaranis, quando o Brasil já cortou 15 zeros. E aí a pessoa que não entende, ela pensa, nossa, mas a moeda, o Guarani é tão fraca perante o real. Não, o Guarani não é maquiado. Não precisou cortar zeros, enquanto o Brasil 15 vezes recorreu a isso, porque a moeda é instável, enquanto o Guarani se prova estável nos 80 anos, nunca cortando nenhum zero. Agora vamos ver algumas áreas de oportunidades aqui no Paraguai, importante para você que quer investir e viver no país. O Paraguai ele possui um capital extraordinário, água doce e abundante, terra fértil, energia limpa com Itaipu e outra hidrelétrica, capital florestal enorme e não tem problemas de catástrofes naturais. O Paraguai é um país abençoado geograficamente. O Paraguai hoje é o primeiro em produção de energia renovável, segundo produtor de estévia, terceiro produtor exportador de erva mate, é o terceiro país com a maior frota de barcaças, terceiro exportador de soja é o Paraguai, é o quinto exportador no mundo de azeite de soja, sexto produtor de amido de mandioca no mundo, sexto produtor de soja, sexto produtor de milho,
8º exportador de carne no mundo. Cada vez mais o Paraguai se posicionando muito bem nessas questões. Ao contrário do que os brasileiros pensam, que o Paraguai, a economia depende exclusivamente da venda de muambas para brasileiros em Ciudad del Este, no centro de compras. Olha só, na diversificação da economia do Paraguai, o comércio aqui, ó, 11,1% apenas de importância em relação a toda essa diversificação, a toda a economia do país. De acordo com Jeffrey Sachs, Paraguai tem um potencial de converter-se em um hub digital. Grandes empresas tecnológicas estão buscando lugares para investir em energia limpa, confiável e sem história de catástrofes naturais. Hoje em dia, por exemplo, para você conseguir abrir teu negócio aqui, legalizar teu negócio no Paraguai, em todos, ó, regime de maquila, né? Para você fazer o despacho de importação, adicionar ou modificar o regime da tua empresa, a aprovação do aumento de bens de capital, também outras questões aqui para exportação. Veja que tudo isso o Paraguai vem agilizando o tempo para se fazer todas essas mudanças necessárias, a melhoria do teu negócio, o prazo vem diminuindo, né? Lei 6090, aprovação, antigamente 60 dias, agora 30 dias. Enfim, tudo isso o Paraguai vem desburocratizando para facilitar a vida do empreendedor no país, diminuindo prazos para você resolver essas questões e potencializar o seu negócio no Paraguai. Então, aqui no Paraguai, você tem também baixa carga fiscal para investir. Por exemplo, imposto de renda empresarial no Paraguai é 10%, assim como imposto de renda de pessoa física e o IVA, tudo 10%. No Brasil, o imposto de renda empresarial é 34%, de renda de pessoa física 28% e o IVA estava em 18%, mas vai se tornar o segundo mais alto do mundo. A carga fiscal no Brasil até agora estava em 33,5%, isso só está aumentando, enquanto no Paraguai é 14%. Então você tem uma série de isenções, suspensões temporais de encargos de acordo com a sua necessidade que o Paraguai oferece. Além disso, o país conta com acordos comerciais com benefícios importantes, né, mediante tratados, por exemplo, acordo de associação birregional entre o Mercosul e a União Europeia e o acordo Mercosul com a European Free Trade Association, também todos esses acordos vigentes aqui no Paraguai. De acordo com a FGV, o Paraguai hoje está disparado na frente em termos de índice de confiança empresarial para você investir no país. Também num outro documento oficial aqui, olha só, o Paraguai ele é confiável para os investimentos estrangeiros em 42 países, isso em 2021, esse número já aumentou. Olha a quantidade de países que consideram o Paraguai confiável para investimentos estrangeiros. Como já disse aqui, também o Paraguai liderando o índice de clima de negócios aqui na nossa região. E quando falamos do sistema tributário mais simples e competitivo que existe aqui na nossa região, conforme já tinha abordado agora há pouco sobre a questão dos encargos, no total referencial de impostos e aportes sociais, segundo o Banco Mundial, no Paraguai você tem uma carga de 35%, enquanto no Brasil chega a 65%, mas com tendência de um aumento quase que infinito no país que gasta tanto, onde o Estado gasta tanto quanto gasta no Brasil. E para você que vai contratar para a tua empresa no Paraguai, olha aqui alguns pontos importantes do regime trabalhista. Olha só, período de férias. Se ele tem até 5 anos, o funcionário tem até 5 anos trabalhando na sua empresa, ele vai ter direito a 12 dias úteis de férias. Entre 5 e 10 anos, ele vai fazer jus a 18 dias úteis de férias. Ou seja, esse daqui é um funcionário que ele já tem uma relação com você de confiança. Ele já está mais de 5 anos na sua empresa, aí ele tem direito a 18 dias úteis. Ele só vai poder ter 30 dias úteis de férias a partir de 10 anos na tua empresa. A jornada aqui são 48 horas semanais. O 13º, né, é 1/12 do salário anual recebido no final do ano.
O salário mínimo em 2023 está em 2.680.000 guaranis, ou seja, R$ 1.800 aproximadamente, um salário mínimo maior que no Brasil, que você pode pagar de uma forma muito mais tranquila do que pagar um salário mínimo menor no Brasil, mas com uma carga tributária absurda sobre o funcionário, né? E tem licenças por maternidade e amamentação. No Brasil, se eu não me engano ali, quando você tem um funcionário, você vai pagar sobre o salário dele em torno de 116 a 118% de imposto. No Paraguai, o empregador vai pagar apenas 16,5% sobre o salário dele, enquanto o empregado paga 9%. Ou seja, também para você contratar, você não precisa ter o medo que se tem no Brasil. Por fim, dados importantes para o investimento no Paraguai: maior crescimento econômico projetado na América do Sul entre 2020 e 2024, segundo o FMI, menor taxa de impostos indiretos na região, menor taxa corporativa na região, menores custos de energia na região, resiliência econômica a choques externos, por exemplo, crises na Argentina e no Brasil, crescente diversificação econômica, disciplina macroeconômica, bem diferente do Brasil, baixo nível de endividamento público, bem diferente do Brasil, reformas estruturais do governo nacional em implementação e população mais jovem na região, ou seja, força de trabalho para você trazer o teu negócio aqui. O Paraguai apresenta força de trabalho. E se você quer produzir ou montar aqui no Paraguai, trazer a tua empresa para cá, tem o regime de maquila, né? Imposto único de 1% sobre o valor final dos bens e serviços produzidos, suspensão de tarifas de importação de materiais, maquinários e demais suprimentos da sua empresa aí do Brasil para cá, recuperação de IVA na aquisição de bens e serviços a títulos de crédito fiscal e isenção do pagamento de imposto sobre remessas ao exterior de rendimentos e dividendos. É extraordinário para você, empresário e empreendedor que está no Brasil, pular para o lado de cada fronteira. Também tem a Lei 6090, onde a taxa de importação de bens de capital, maquinários e equipamento é 0%, imposto de valor agregado, IVA, 0%, dentro e fora do país. A dívida, né, imposto aplicado às remessas e pagamentos em conceito de juros, 0%. O lucro, impostos a remessas de dividendos e utilidades, 0%. Então, se você quiser saber mais sobre isso, também ajudamos a direcionar a tua empresa, prestamos esse serviço, essa assessoria, para você abrir a tua empresa no Paraguai e se encaixar na lei, na melhor lei para você, para o teu negócio aqui no país. Além de outros incentivos importantes aqui, né? Regime de matéria-prima, regime de produto e emprego nacional, enfim, tudo isso daí. Incentivos e garantias aos investimentos. Principais benefícios: invariabilidade da alíquota do imposto de renda para as empresas pelo prazo de até 10 anos contados do início das mesmas, com possibilidade de prorrogação do prazo para projetos excepcionais. Regime especial para exportação de parte ou da totalidade dos bens produzidos. As empresas poderão manter um percentual em moeda estrangeira no exterior, quando necessário para o pagamento de obrigações ou para cumprir a remessa dos lucros que os investimentos originam. Então existem outros incentivos também, lei de APP está aqui, existem zonas francas com outros incentivos, isso daí, logicamente, você entrando em contato conosco, a gente pode aprofundar de acordo com o teu negócio, consultoria, assessoria para você. Enfim, com o mercado ampliado, com redes de acordos comerciais que colocam o Paraguai, né, no Mercosul, como você já sabe, com novos acordos que o Paraguai está entrando aí com Brasil, Argentina, com a União Europeia e FTA. Enfim, o Paraguai hoje, ele realmente chama a atenção do mundo inteiro para negócios, tá ok? Não para de crescer. Além de se tornar grande produtor em diversas matérias-primas aqui para o mundo. E onde você encontra grandes oportunidades de negócios sustentáveis no Paraguai? Está aqui, gente. Alimentos e bebidas, boas opções, infraestrutura, finanças, área da saúde, educação,
recursos renováveis e energias alternativas, tecnologia e comunicações, ou seja, o Paraguai é uma avenida de oportunidades. Se você atua numa dessas áreas aqui, você pode vir com ainda mais segurança para o Paraguai, na possibilidade de você realmente ter sucesso no país, trazendo o teu negócio. Diante disso, apesar do vídeo ser longo, ele consegue trazer para você uma boa ideia do que é o Paraguai hoje para você investir. E se você quer vir para o Paraguai, se você quer trazer teu negócio para o Paraguai, se você quer viver nesse país sensacional, nós podemos te ajudar, tá certo? Temos uma agência aqui para fazer a tua legalização no Paraguai de uma maneira correta, de uma maneira séria, de uma maneira segura e de uma maneira ágil, onde em um único dia em Assunção a gente faz todo o trâmite para você se legalizar no país. Numa média de 30 a 35 dias depois, a tua identidade paraguaia estará pronta, conforme você vê aqui, né? Tudo muito ágil e seguro, conforme você vê nesse depoimento aqui de mais um cliente satisfeito. Ok, eu tô aqui com o casal Newton, Regina, vieram para Assunção, depois de uma grande viagem, né? Vieram para Assunção para fazer a documentação aqui. Pode mostrar a documentação já feita? E como é que foi a experiência até agora? Como é que foi o atendimento dentro daquilo que foi programado? Vocês estão satisfeitos? Conta um pouquinho pra gente aqui, Regina. Olha, foi muito bom. A expectativa que a gente tinha não era tão receptiva e foi maravilhosa. Fomos bem recebidos. Foi muito rápido a questão de documentos, foi muito rápido, foi ágil, pessoal muito bom, o atendimento, as pessoas receptivas e o trabalho do Luciano está, para mim, nota 10. Ok, obrigado, Newton. E na sua opinião, aí alguma coisa que você queira comentar da agilidade e tudo, pode falar bem alto aqui para a turma. Olha, o atendimento foi excelente, 100%. Entendeu? O povo aqui é bem receptivo. Paraguaio é receptivo, hospitaleiro. Então a agilidade que foi prometida foi entregue. Entregue sim. Ok. Nós foi rápido, questão rapidez. Então é isso, quem quer fazer documentação paraguaia com segurança e agilidade, porque não adianta prometer agilidade se não é seguro, não adianta prometer seguro se não é ágil, com segurança e agilidade, pode vir para Assunção que a gente atende, né? Pode vir que, olha, nota 10. É isso aí, então você quer vir para o Paraguai, estamos te aguardando em Assunção para agilizar para você de uma maneira segura e rápida, fazer a tua documentação paraguaia para você ter todos os direitos nesse país maravilhoso, tá ok? Aguardo você, pode vir. Tá vendo? É muito importante isso daí. Não adianta ficar dizendo bora pro Paraguai, né? E de repente se fazendo de santo, né? Eu te ajudo, né? Eu sou São Paulo, eu sou santificado. Lembre-se, nem todo Paulo é santo, né? Nem todo Pedro é santo, nem todos são São Paulo, São Pedro, enfim. A questão é a seguinte: você precisa realmente se garantir, fazer a tua legalização de uma maneira rápida, de uma maneira segura, e através desse número do meu WhatsApp, mais 595-984-037-600, você entra em contato direto comigo. Às vezes demora um dia e meio, 2 dias para eu responder, porque são muitas mensagens chegando, mas eu dou atenção e respondo a todas as mensagens que chegam e dou direcionamento para você vir para o Paraguai para viver, investir, trazer teu negócio e viver uma vida muito melhor nesse país, ok? A gente se vê num próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.